Então, o nosso tema de hoje é sobre como aumentar a sua renda utilizando a telemedicina. Na verdade, até também pensando em fontes de renda. Pense aí, né? Quantas fontes de renda você tem hoje no momento? Se você tem uma única fonte de renda, o que aconteceria se hoje, né, da noite para o dia, aquela única fonte de renda sua, ela passasse a deixar de existir? Né? Vamos dizer assim, você trabalha, vamos dizer que você trabalhasse numa empresa e aquele momento a empresa fala, ó, hoje fechou, né? Não vai ter mais a empresa aqui para você trabalhar, ou você trabalha com alguma coisa e aquele serviço não é mais útil, né? Quantas fontes de renda você tem hoje? Se você depende exclusivamente de uma, ou se uma te faltasse, você teria outra fonte de renda. Então, vamos lá. Então, é fundamental que os médicos entendam, né, a importância de diversificar suas fontes de renda e não depender apenas de uma única fonte de renda, tá? Como o seu trabalho ser único ou a maior parte do tempo é num local, mas você precisa ter outros aportes entrando também de outras fontes de renda, tá? Isso traz uma série de benefícios, tá? Você poder diversificar e ter outras entradas, tá? Tanto quem trabalha ali, por exemplo, né, só num serviço público, mesmo que é concursado, acaba, tem estabilidade, está tudo ok, tá? E, às vezes, tem situações, né, que mesmo tendo estabilidade, se você é afastado por um tempo, por um motivo de saúde, por exemplo, alguns, né, que a gente chama de penduricalhos, né, que muitos concursos têm, você perde aqueles benefícios, né? Então, é muito comum ter concursos públicos que lá no edital tem um salário e mais um aditivo, né? Só que esse aditivo é só se você estiver efetivamente trabalhando. Se você é afastado por motivo de saúde, você vai ficar só com aquele salário base do concurso público, por exemplo, né? Então, isso também vai impactar na sua renda, tá? Por algum motivo, por exemplo, você não tem como fazer atendimento num hospital, num plantão onde você estava fazendo, né? Foi muito comum isso na época da pandemia, que a gente viu ali alguns colegas médicos que tinham doenças, né, comorbidades, que traziam maior risco, não podiam estar lá na frente, no pronto-socorro, né, atendendo presencialmente, tá? Então, tem muitos impactos isso daí na nossa vida, né? Então, essas são algumas razões que eu vou falar aqui também sobre as necessidades, né, recomendação de você não colocar todos os ovos numa única cesta, né? Então, essa analogia é muito comum, né? Se você tem todos os ovos, né? Pensa na sua única fonte de renda, numa cesta só, que é onde é a sua fonte de renda. E cai, quebra tudo, né? Você não tem de onde, né, tirar outros recursos, tá? Então, por isso que é importante você pensar nessa diversificação, tá? E não, aqui, né, no caso, a gente fala de telemedicina, você tem que pensar em diversificar suas fontes de renda, tá? Então, assim, ó, é necessário a gente ter resiliência, né, por exemplo, né, porque situações imprevistas acontecem, situações econômicas ou mudanças, né, no mercado de trabalho, isso acontece constantemente, né, elas podem afetar negativamente a sua renda, tá? Então, diversificar pode tornar os médicos mais resistentes, né, a essas mudanças que podem ocorrer, tá? Permitindo que vocês entendam os desafios e superem eles com maior facilidade, tá? Outra questão é o próprio crescimento profissional, tá? Você pode explorar diversas oportunidades de ter uma renda, né? E pode expandir as suas habilidades, né? Então, você pode melhorar, se aprimorar, ter um novo conhecimento, né? Introduzir o uso, né, do conhecimento ou ferramentas na sua prática diária que vão gerar uma renda maior. Vamos dar um exemplo do uso, por exemplo, que eu estou vendo já alguns ortopedistas já utilizando o ultrassom portátil nos seus atendimentos. Isso é uma maneira de você diversificar e oferecer um serviço a mais e é uma renda que antes não havia, tá? Então, é uma ideia, tá? Outra é a própria telemedicina, se capacitar para utilizar essa ferramenta, que é a telemedicina, e você ter essa ferramenta em sua mão para você decidir quando você quer utilizá-la, né? Ela pode ser utilizada pontualmente, em alguns casos, outros casos ela pode se tornar até a sua fonte de renda ou trabalho principal, tá? Mas ela é uma ferramenta, né? E as ferramentas servem para a gente justamente ter mais opções para diversificar, né, essas fontes de renda que a gente pode vir a ter, tá?
Outra questão também é a realização de projetos pessoais, né? Então, você, por exemplo, você quer fazer um curso no exterior, mestrado, você quer se capacitar, e às vezes você, aqui mesmo no próprio Brasil, né? Às vezes está fazendo residência, uma especialidade, uma especialização, e aí, pô, eu não vou poder assumir aquele concurso público, vou ter que fazer todo o trabalho na residência, que são 60 horas semanais, né? E você, né, não tem outra fonte de renda, fora que cai também, né? Então, por exemplo, na residência é uma bolsa, né, que você vai receber, não é né, é um valor de renda que é menor do que a média antes de você ter entrado na residência, por exemplo. Tá? E aí a telemedicina pode ser uma boa opção também nessa diversificação, nessa busca, né, de uma renda além da bolsa, né, da medicina. Tá? Então, é um projeto pessoal, você fazer a sua especialização, você se aperfeiçoar, né, fazer a sua residência, tá? Então, a gente tem outro ponto, né, que é a liberdade financeira. Né? Quanto mais fontes de renda você tem, ou essas fontes de renda gerem uma renda passiva para você, você vai estar aí tendo essa diversificação e vai ter mais tranquilidade e, com isso, também mais liberdade. Tá? Liberdade para fazer escolhas. Tá? Porque quando você tem tudo concentrado, por exemplo, nesse cestinho único, né, como eu falei, não colocar todos os seus ovos numa única cesta, e você tem tudo concentrado naquele cestinho único, você tem muito mais dificuldade de fazer uma escolha. Por exemplo, poxa, no momento eu gostaria, né, de me mudar para outra cidade, eu queria, né, ir para uma cidade do interior, mas eu tenho aqui um concurso. Você fica muito preso a não sair daquilo, né? Você fica com muita dificuldade de se libertar, às vezes, né, de uma escolha única, né? Então, você tem ali opções que vão se abrir se você tiver mais independência, tá? Então, ter mais de uma fonte de renda te dá essa possibilidade, te dá mais segurança também para fazer decisões desse tipo. Mudança de cidade, buscar, né, de repente, um aperfeiçoamento e você precisa, né, se desligar, por exemplo, de um concurso público, se afastar, vai trocar, às vezes, eu estou já cansado, né, de repente, do trabalho que você executa, né? Eu conheço colegas médicos concursados, estão aí 10, 15 anos aí concursados numa prefeitura, e alguns estão felizes, outros não estão felizes. Só que esses que não estão felizes, eles têm muita dificuldade de tomar uma decisão de sair de um concurso público e começar, né, uma nova fase ou um novo trabalho, né, diversificar. Então, você sabendo que você tem ferramentas que vão te dar esse poder, né, de ter mais liberdade para poder escolher, é melhor, tá? Outra questão é a redução do próprio estresse financeiro, né? Você depender de uma única fonte de renda gera um estresse, né? Especialmente se você tiver alguns imprevistos ou pressões financeiras, né? Então, ter múltiplas fontes vai te ajudar com isso, tá? E outra questão é a preparação para a aposentadoria, tá? A gente tem, né, vamos dizer assim, um caminho, né, no nosso ciclo profissional, né? Então, a gente começa lá com pouca experiência, vai ganhando experiência, né? A gente vai aumentando a nossa renda, vai sendo mais produtivo. Tem um ápice, né? Chega uma hora que você vai atingir esse ápice e depois vai dar uma declinada na questão, do teu vigor também, às vezes, para poder ficar viajando, ir para vários locais trabalhar, né? Então, você vai falar, tu é jovem, tem aí seus 30, 31 anos, e, eu trabalho em 3 cidades, eu tenho 3 consultórios, viajo para uma cidade, vou para outra e tal. Mas daqui a pouco, quando você tiver seus 40, tiver filhos, às vezes você já vai achar que isso não se encaixa mais na tua rotina. Daqui a pouco, se você tiver 55, 60 anos, às vezes vem também a questão física também, que você vai ter, às vezes, uma certa dificuldade, né? E assim por diante, né? E o médico também gosta de trabalhar, né? Eu brinco até que tem duas coisas que eu não vejo muito, né? Aliás, tem uma que eu nunca vi, né? Que é filhote de pombo, né? Se alguém tiver uma foto de um filhote de pombo, tá? Mas tem que ser o pombo daquele da praça, lá na rua, né? Que a gente não vê os filhotes, né? Se alguém tiver uma foto de filhote de pombo, me manda, né? Mas eu não costumo ver filhote de pombo nem médico aposentado, tá? Até porque o médico gosta de manter a sua rotina de trabalho e se sentir útil. Então, outro ponto importante é que a telemedicina pode te ajudar
nessa transição também. Não digo uma aposentadoria total, né, porque a gente gosta de trabalhar, falo até por mim, eu não me vejo, né, parado, né, eu me vejo trabalhando, mas claro que um ritmo diferente, né. Hoje mesmo, por causa da telemedicina, meu ritmo mudou radicalmente de 2020 para cá, né, eu não fico mais me deslocando para atender em outras cidades, não, eu tinha um consultório numa cidade a 75 quilômetros daqui, eu não vou mais, não vejo necessidade de fazer isso, né? Fiz uma transição também, tenho, né, outras oportunidades aí com a telemedicina também, diminuir a minha carga de horário de presencial, atendo muito para minha própria casa, do meu escritório, né? Então, às vezes, também, né, já fiz viagens e estava em um outro local, separei um horário e fiz alguns atendimentos, né? Então, isso dá muita oportunidade para a gente.